Olá, boa noite para você. Ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Aliados do ex-presidente também são considerados culpados por tentativa de golpe de Estado. Donald Trump lamenta a condenação e diz que ficou surpreso com o resultado do julgamento. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por ser o líder da trama de golpe de Estado. Os outros 7 réus também foram condenados a penas que variam entre 2 e 26 anos e a multas que, somadas, passam de R$1 milhão. Boa noite, Yasmin Costa. Conta pra gente o que acontece agora com o fim do julgamento, hein? Oi, Adriana. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Mesmo com essas condenações, ainda cabe recurso, a prisão não é imediata e esse recurso apresentado pelas defesas vai ser analisado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Foram 5 dias de julgamento e o resultado foi anunciado pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, por volta das 9 horas da noite. Além das penas e multas, todos os condenados vão ter que pagar R$30 milhões por danos morais coletivos e estão inelegíveis por 8 anos. A defesa de Jair Bolsonaro divulgou uma nota dizendo que recebe a decisão com respeito, mas entende que as penas são absurdamente excessivas e desproporcionais e que vai entrar com recurso cabível, inclusive no âmbito internacional. Todos os réus militares, exceto Mauro Cid, o delator, ainda vão enfrentar um novo tribunal, o Superior Tribunal Militar. E nesse julgamento, eles podem perder, inclusive, suas patentes. Adriana. Obrigada pelas suas informações, Yasmin. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que não faz parte da primeira turma, acompanhou a definição das penas. Ele defendeu o tribunal e disse que o julgamento representa uma virada de página na história brasileira. O tribunal cumpriu missão importante e histórica de julgar, com base em evidências às quais todos têm acesso, importantes autoridades civis e militares pela tentativa de golpe de Estado. Ninguém sai hoje daqui feliz, mas a gente deve cumprir com coragem e serenidade as missões que a vida nos dá. E é por isso mesmo que eu estou aqui. Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento no futuro. E desejo, muito sinceramente, que estejamos virando uma página da vida brasileira e que possamos reconstruir relações, pacificar o país e trabalharmos por uma agenda comum verdadeiramente patriótica. Agora a gente vai ver como ficaram definidas as penas de cada um dos condenados pelo STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado por 5 crimes: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado. A pena do ex-presidente é de 27 anos e 3 meses em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 248 salários mínimos. Condenado pelos mesmos crimes, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator, tenente-coronel Mauro Cid, teve a pena fixada em 2 anos de prisão em regime aberto, como estabelecido no acordo de delação premiada. Já o ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro em 2022, general Walter Braga Neto, foi condenado a 26 anos de prisão e multa de 100 salários mínimos. Ex-comandante da Marinha, Almir Ganier, teve pena de 24 anos em regime inicialmente fechado e multa de 100 salários mínimos. Mesmas condições impostas ao ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.
O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, foi condenado a 21 anos de prisão e pagamento de 84 salários mínimos. Mesma multa aplicada ao general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, mas que teve pena menor, fixada em 19 anos de prisão. Por fim, o deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, foi condenado por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Como tem foro privilegiado por ser parlamentar, ele só poderá ser julgado por dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado após o término do mandato. Por enquanto, Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, além de 50 salários mínimos de multa. Ele também perde o cargo de policial federal. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, usou as redes sociais para criticar a decisão do STF e demonstrar solidariedade ao ex-presidente. Na postagem escreveu, abre aspas, se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas, fecha aspas. E completou, abre aspas, a história se encarregará de desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá, fecha aspas. Mais cedo, o presidente americano Donald Trump comentou a condenação e disse que ficou muito surpreso e muito insatisfeito. Trump comentou o caso enquanto deixava a Casa Branca para embarcar num voo para Nova York. Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this: I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. Em uma publicação numa rede social, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que, abre aspas, os membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, fecha aspas. Rubio também afirmou que, abre aspas, os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas, fecha aspas. Os principais veículos internacionais também repercutiram a condenação do ex-presidente Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o The New York Times afirma que a condenação é um golpe definitivo em uma das figuras políticas mais influentes da América Latina. A agência britânica Reuters destacou que a decisão faz de Bolsonaro o primeiro ex-presidente na história do país a ser condenado por atentado à democracia e apontou possíveis impactos na relação entre Brasil e Estados Unidos. O espanhol El País afirma que nunca um ex-presidente brasileiro ou militares haviam prestado contas à justiça por uma tentativa de golpe até agora. A notícia foi capa do jornal francês Le Monde, que relembra que o caso dividiu profundamente uma opinião pública ultrapolarizada. Foi a ministra Carmen Lúcia responsável pelo voto que formou maioria para a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. O Yuri Ascar acompanhou tudo direto do Supremo Tribunal Federal. Tem todos os detalhes para a gente, né, Yuri? Boa noite. Boa noite, Adriana. A ministra preparou um voto de quase 400 páginas, mas decidiu resumir na leitura. Carmen Lúcia negou os argumentos da não competência do Supremo e da primeira turma em julgar o caso e afirmou que não houve cerceamento de defesa. Para a ministra, a Procuradoria-Geral da República comprovou a existência de uma organização criminosa liderada por Bolsonaro. Ela rebateu falas dos advogados e do ministro Luiz Fux, que minimizaram o ataque aos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Vamos acompanhar parte do que ela disse. 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal. Para mim, a prova da presença de conluio entre essas pessoas
conluio no sentido de uma organização que se integra com os objetivos e disso há uma farta prova produzida com a liderança do Jair Messias Bolsonaro. O Yuri continua mais um pouquinho aqui com a gente. Yuri, depois foi a vez do ministro Cristiano Zanin, né? Como é que foi o voto do presidente da primeira turma, hein? Pois é, Adriana, o ministro Cristiano Zanin foi o quinto e o último a votar. E ele, inclusive, concordou com todas as acusações contra os réus. Para Zanin, Jair Bolsonaro incitou publicamente a população a agir contra as instituições constituídas da República. Vamos acompanhar um trecho do que o ministro disse. A prova dos autos permite concluir, que eu vou fazer referência ao longo do voto, que os acusados objetivavam romper com o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente e da condição expressa, da concitação expressa a um desejado uso do poder das Forças Armadas. Entendo que a responsabilização adequada e nos termos da lei dos agentes que buscam a ruptura institucional é elemento fundamental para a pacificação social e consolidação do Estado Democrático de Direito. Nas notícias internacionais, o FBI, a Polícia Federal Americana, divulgou um novo vídeo do suspeito de matar o ativista conservador Charlie Kirk. Nas imagens, ele aparece descendo do telhado do prédio de onde partiu o tiro. O governo do estado de Utah informou que mais de 7.000 denúncias já foram registradas. Uma confusão entre torcidas organizadas terminou com 2 baleados antes do jogo entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Durante o tumulto, uma das vítimas teria sido atingida na cabeça. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do torcedor. Um outro homem foi baleado no pé. A gente, claro, segue acompanhando mais esse triste episódio de violência entre torcedores. Dentro de campo, o Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis e se classificou para a semifinal. O Vasco abriu o placar com Nuno Moreira, que aproveitou o rebote do goleiro. Mas Alex Telles, de pênalti, empatou. Com o mesmo placar do primeiro jogo, a decisão foi para os pênaltis. O Botafogo errou 2 e o Vasco acertou todas as cobranças. O adversário na semifinal será o Fluminense. Lembrando que os outros 2 semifinalistas da Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians, se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Brasileiro com a transmissão da Record, R7 e Record Plus. Esse foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições do Boletim ou dos Boletins JR 24 horas também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você.